A depressão foi considerada pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, como o mal do século XXI. Uma doença silenciosa e muitas vezes incompreendida. No nosso quadro de saúde, nós vamos trazer mais informações sobre este tema, sobre este problema que atinge aí 10% da população mundial e um índice que aumenta a cada ano. Então, a gente convidou aqui o psicólogo Eduardo Moita para falar com a gente sobre esse assunto. E quando a gente fala dessa estimativa, bom dia, Eduardo, seja bem-vindo aqui. Obrigada, por ter aceito o nosso convite aqui de manhãzinha cedo. Claro que é isso, prazer. Bom, quando a gente fala nessa estimativa aí dos dados de 10% e aumenta a cada ano, você como um estudioso do assunto também, diante dessa pandemia, esse percentual ele pode ser ainda maior? Pode. Os dados, quando são divulgados, eles são dados divulgados de algum tempo atrás. Então, a gente viveu um momento de isolamento físico, um momento de isolamento social muito forte, o que desencadeou diversos sentimentos, diversas perspectivas de vida, diversos pensamentos e, principalmente, diversas dificuldades. Então, as pessoas se perceberam em um momento de que não podia se movimentar, que não podia trabalhar, com dificuldades financeiras, com dificuldades nas relações, e isso dificulta ainda mais e potencializa a chance de desenvolver um quadro depressivo. Quais são os sintomas da depressão? Bom, os sintomas da depressão são vários, né? O que é que a gente tem que entender? Cada vivência, cada caso é um caso, mas independente disso existe alteração de humor, alteração no nosso sono, na nossa forma de dormir, na nossa forma de acordar, alteração no cotidiano como um todo, a alimentação, o relacionamento com as pessoas ele muda, onde a gente precisa observar que uma coisa, né, era muito importante, que eu sempre falo para as pessoas, para os meus pacientes no consultório, é o seguinte: o que é que a gente precisa fazer em um momento que a gente percebe que alguém está com sintomas de depressão? Ofertar ajuda e nunca julgamento. A palavra de ordem dentro da saúde mental é acolhimento e não julgamento. Então, isso é bobagem, fulano passou por situações muito mais difíceis do que você e você está reclamando e está sentindo isso. Não, isso não é frescura, depressão não é falta de Deus no coração, depressão é uma doença, não é fraqueza, é uma doença que precisa ser tratada e não julgada. Acolhimento é a palavra de ordem. Eu sempre repito isso muito sobre acolhimento, porque a repetição é a alma da aprendizagem. A gente precisa desmistificar, quebrar barreiras e preconceitos no que diz respeito à depressão. Existe um perfil da pessoa suscetível à depressão? Porque muitas vezes tragédias acontecem, né, como aconteceu a tragédia com o prefeito Firmino Filho. Sim. E as pessoas diziam, ele não tinha um perfil de uma pessoa deprimida. Outras pessoas têm um perfil. Vamos lá, essa questão do perfil, quando uma pessoa leiga diz que não tem perfil, nem sempre é correto. Aquele perfil, muitas vezes, em pessoas públicas, em pessoas que são muito silenciosas, que são muito resguardadas, eles não vão aparecer para todo mundo. Eles não vão aparecer para a grande mídia, eles não vão aparecer, muitas vezes, até no nosso ciclo social. Eles vão aparecer na intimidade. São mudanças de comportamento que nós precisamos. Quando nós gostamos de alguém, a gente quer o quê? O bem da pessoa. Então, eu preciso estar atento, preciso estar atenta às questões que as pessoas sentem, ao comportamento daquela pessoa. E no momento que eu percebo alterações de humor, alterações de vida, eu ofertar ajuda. O que é que está acontecendo? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Você está se sentindo bem? Sou seu amigo, conte sempre comigo. Você ofertar isso e procurar ajuda especializada. Eduardo, eu esqueci de pedir para as pessoas participarem aqui, acho que a gente já tem um tempinho, então se você tem alguma pergunta aqui para o Eduardo Moita, que ele é psicólogo, coloca nosso número na tela que a gente vai tentar fazer a sua pergunta, tá bom? Então vamos lá, então não tem um perfil, uma pessoa que pode ser super extrovertida, super brincalhona, ela pode ter em algum momento da sua vida depressão. Uma pessoa que já é introspectiva, já é mais reservada, também pode ter, então não existe um padrão? Pode, é porque a gente precisa observar que geralmente quando acontecem situações de suicídio, situações de tentativa, existia uma mudança de comportamento naquelas pessoas, da rotina, algo aconteceu. Muitas vezes pode acontecer da gente não perceber.
porque aquela pessoa mascarou, aquela pessoa não quis demonstrar aquilo. E outras vezes aparece. Então, o que é que a gente precisa estar ciente e atento e atentas assim, às pessoas que a gente gosta. E como eu te disse, né, a gente precisa estar ofertando, mostrando verdadeiramente para aquela pessoa que ela tem uma possibilidade de ajuda e de acompanhamento. Um outro especialista que eu estava conversando, ele disse uma frase que eu achei interessante. Ele disse que quando a pessoa entra no consultório dele, a primeira coisa que ele pergunta quando está com um problema como esse é assim, se você tem amigo. Sim. Então, os amigos, num Sim. momento como esse, eles podem ser fundamentais, né? E para a gente finalizar aqui, porque já estão pedindo aqui, já que a gente já está com o nosso tempo já um pouco apertado, o que fazer para evitar a depressão? Bom, a gente tem vários caminhos para evitar a depressão. O primeiro deles é buscar um cotidiano saudável. Uma atividade física, boas relações, momentos de lazer. Né? O momento de lazer, a gente às vezes tem uma ideia que são coisas caras, não coisas simples da vida, banais. Ir a um parque, procurar ter uma qualidade de vida. Não se sobrecarregar de informações ruins e seguir uma rotina de dia a dia saudável, buscando isso. Não ter relações doentias, relações tóxicas, abusivas. Isso colabora muito com a nossa qualidade de saúde mental. Vamos dizer que a gente tem que ter vários pilares na vida. Você Vários não pode focar só no vida. trabalho, não pode focar Isso, só no filho, só no marido. É um equilíbrio. A vida A palavra da vida é um equilíbrio. Equilibrar o nosso dia a dia. A gente vai conversar aqui várias vezes. Depois a gente chama você de novo. Obrigado, aqui, tá bom? Muito obrigada aqui pela participação no Notícia da Manhã. Disponha, obrigada.